você pode comprar com um clique. Eu fico com muita preocupação em relação a isso, sabe? Olha só que interessante. Tu estaria olhando a televisão e ao mesmo tempo que tu tá olhando a televisão, ela vai ser interativa. Imagina assim, uma pessoa que já tem todo um, entre aspas, né, envolvimento afetivo com aquele personagem, e aí aqueles equipamentos daquele personagem que a pessoa já criou um vínculo afetivo, tu consegue acessar exatamente o produto pelo qual aquela pessoa tá usando, porque eu sei o quanto isso vai, de certa forma, manipular, né? Vai ser uma armadilha cada vez mais perigosa que leva as pessoas a comprarem sem terem condições. Então, a todo momento vai existir estímulos aos quais tu olha assim, nossa, mas eu preciso muito disso. Nossa, mas eu preciso muito disso. Vai ficar um negócio maluco. Mas eu vou falar 5 regras práticas de forma bem resumida, que eu acho que já te dá uma direção, inclusive, para começar hoje. Primeiro, estava eu conversando com minha mãe, para quem não conhece, Dona Cátia Maria. Tem 2 episódios aqui que eu fiz com a mãe. Eu acho que é o episódio número 99, acho que é o episódio número 99, e depois eu fiz um outro episódio com ela também. Fica aí a sugestão para quem não assistiu, assistir. E aí eu tava conversando com a mãe, e a mãe disse assim, tu viu, minha filha, que vai sair uma nova televisão? E eu, obviamente, como muito alienada, não tinha visto, né? E ela não dá uma olhada na internet que tem aspectos que eu julgo muito importantes serem discutidos. E aí lá fui eu me inteirar do que estava acontecendo e o que é essa nova televisão, que é chamada de DTV, que vai ser lançada no ano de 2026. Então agora a gente está em setembro de 2025, né? Em 2026 vai ser lançada essa nova televisão. E aí eu fui fuçar do que se trata e quero que vocês acompanhem um vídeo aqui comigo para que a gente olhe para isso, né, e entenda alguns aspectos relacionados ao consumo, alguns riscos, algumas preocupações que nós temos que ter, e isso é com a televisão que vai ser dado como exemplo aqui, mas com todos os meios que cada vez mais estão facilitando os nossos consumos, e o quanto isso pode desencadear compras impulsivas, compulsivas, e isso tá fazendo com que o teu dinheiro suma, isso tá fazendo com que o teu dinheiro nunca sobe, tu não vê dinheiro sobrar na tua conta, e provavelmente um dos aspectos que faça com que o dinheiro se vá é porque constantemente tu tá sendo disperso para alimentar necessidades, entre aspas, porque não são necessidades, mas o contexto, a forma que é apresentada, todo o envolvimento que é gerado dentro desse consumo faz com que tu perceba aquilo como efetivamente necessário. E isso desperta desejo, isso desperta impulsividade mesmo em condições que tu não poderia estar comprando aquilo. Então eu quero muito falar hoje sobre isso, assim, sobre esse movimento não só da televisão que vai surgir no ano que vem, mas um movimento que já existe nas redes sociais e que nós precisamos estar atentos para que nós não tenhamos o nosso dinheiro sempre escorrendo pelo ralo e passando aquela sensação do tipo, nossa, mas nunca sobra dinheiro. Mas por que será que não está sobrando dinheiro? Um dos grandes fatores que leva a isso é o consumo, e é isso que a gente vai discutir hoje. No episódio número 175 do podcast Mais Que Finanças, um podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em finanças comportamentais e toda terça e sexta temos um episódio novo aqui para discutir coisas que eu julgo relevante do nosso comportamento financeiro, sempre envolvendo a ciência de uma forma simples e aplicável nas suas vidas. Enfim, sem mais delongas, eu vou trazer um vídeo aqui, eu vou colocar o vídeo na descrição, depois se tu quiseres ver completo você pode ver, mas eu vou colocar pontos para que a gente possa analisar junto e depois a gente vai para a discussão mais científica desse tema, entendendo como que está esse contexto e como que a ciência entende esse tipo de coisa. Mas pode ser que tu, assim como eu, esteja alienado a esta novidade, então eu vou rodar um vídeo aqui para a gente entender o que é essa DTV+, que vai ser lançada no ano que vem, e o que envolve, e aí a gente vai discutindo isso, tá? Vou colocar aqui pra gente assistir junto, e aí eu vou pulando, depois tu pode assistir o vídeo completo. No minuto 0, só pra gente entender. O presidente Lula assinou hoje o decreto que regulamenta a TV 3.0 ou a DTV+,
que vai revolucionar a forma de o brasileiro assistir à TV aberta já a partir do ano que vem. A relação do telespectador com a TV está prestes a mudar. A TV 3.0, que está sendo lançada com o nome de DTV+, é o casamento do sinal da antena de transmissão com a banda da internet, totalmente interativa e de graça, com publicidade e programação personalizadas, focadas no interesse e na localização de cada um. Olha só que interessante, né? Então é uma televisão que vai envolver... Tu estaria olhando a televisão e ao mesmo tempo que tu tá olhando a televisão, ela vai ser interativa, né? Ela vai levar em consideração o que tu já gosta, ela vai levar em consideração como que tu já navega ali dentro. É como se fosse efetivamente um sistema que vai entendendo os teus gostos, vai entendendo as tuas preferências e vai direcionando informações para ti relevantes com aquele tipo de preferência. Então ele vai misturar a TV aberta com a internet, né? E isso vai fazer com que, inclusive, ele mencionou ali as questões de propaganda. Então é como se fosse interativa, mas tem mais partes que dá para entender visualmente como que isso vai funcionar. Vou colocar no minuto 2.8 para que a gente veja o pronunciamento explicando. Publicidade, conteúdos personalizados e até o e-commerce, que é a compra de produtos e serviços com controle remoto. Então, olha só, publicidades, né, personalizadas e como se fosse um e-commerce, só que ali ao vivo, em que você pode ir clicando e comprando. Agora eu vou mostrar uma outra parte que dá bem para ver como que isso vai funcionar. Eu selecionei só essa fala dele para deixar bem evidente essa questão de que você pode comprar com um clique. Percebe a fala dele? Você pode comprar com um clique. Ó, vou colocar de novo. Vamos voltar um pouquinho. Peraí. Vamos voltar no... O e-commerce, que é a compra de produtos e serviços com controle remoto. Ele falou um e-commerce, né? Ou seja, é comprar nessa interação com o próprio controle remoto, né? Então, tu dá um ok e tu compra com o próprio controle remoto. É isso que ele está nos querendo dizer. Como que vai funcionar isso? Eu vou colocar lá no minuto 3.27, que aparece mais ou menos como que isso vai funcionar na tela. O cronograma da transição vai envolver a participação olha ali, ó. Ele tá usando um relógio e já dá uma abinha do relógio. E aí tu pode simplesmente clicar ali naquele relógio e fazer a aquisição. Gente, isso é assim, ó. Eu fico com muita preocupação em relação a isso, sabe? Porque por vezes as pessoas dizem assim, mas a pessoa ela tem que ter responsabilidade sobre a sua vida, né? Ela tem que saber se ela pode comprar ou não um relógio. Gente, se as pessoas elas tivessem discernimento do que efetivamente é bom para suas vidas, se elas tivessem autocontrole suficiente, nós não teríamos no Brasil o nível de endividamento que nós temos. Sendo que a principal razão para o endividamento não é fatores exógenos, né? Ou seja, assim, algo que aconteceu e que estava completamente fora do meu controle. Não, o endividamento é majoritariamente dado pelo consumo. Então, percebe que, imagina tu olhando uma novela, eu nem lembro o nome desse autor aí, desse ator. Nossa, esse é antigo, esse é o do meu tempo olhando televisão. Como é que é o nome dele? Ai, gente. Tony Ramos. Acho que é, né? Acho que é o Tony Ramos. Imagina, assim, uma pessoa que já tem todo um, entre aspas, né, envolvimento afetivo com aquele personagem, que vai se envolvendo com aquela história, e aí aquele personagem usa determinado relógio, aquele personagem usa determinada roupa, aquele personagem usa determinados equipamentos. E aí aqueles equipamentos daquele personagem que a pessoa já criou um vínculo afetivo, tu consegue acessar exatamente o produto pelo qual aquele
aquela pessoa está usando. Vocês conseguem perceber o quanto isso amplifica o consumo por impulso? O quanto isso vai fazer com que as pessoas comprem ainda mais sem pensar? E o quanto isso pode gerar um risco significativo do que o que a gente já tem de nível de endividamento seja ainda pior? Porque pensa comigo, quem é que mais assiste TV aberta? São pessoas com menor nível de instrução. Quanto menor o nível de instrução, menor é a capacidade de entender que isso é um mega gatilho. E aí a pessoa, ela se sente pertencente àquele universo. Putz, eu tô usando o mesmo relógio que o Tony Ramos. Caramba, que massa! Eu tenho a oportunidade de usar o mesmo relógio que o Tony Ramos. E aí a pessoa compra. E custa R$899. Então é um valor que não é 50 pila, entendeu? O quanto... nós não temos dados ainda, obviamente, porque não está lançado. Mas depois eu vou trazer dados de um outro artigo que já nos evidenciam o risco que isso tem. Vamos seguir olhando essa partezinha aqui e a gente já vai para uma próxima. Olha tudo, relógio, luminária. Aí tu já coloca no carrinho. Caramba, gente. Eu fiquei perplexa. E sabe por que eu fico perplexa? Quanto maior o nosso nível de consciência sobre as coisas, mais nós conseguimos entender aqueles aspectos que nos manipulam, né? E é óbvio que isso manipula. Então, tudo onde tem um pontinho branco, a luminária, o relógio, o colar, a jaqueta, aquilo ali é ponto de consumo. Então, se eu olho e digo assim, nossa, eu adorei essa jaqueta, eu vou lá e consumo. Nossa, eu adorei esse colar, eu vou lá e compro, né? Então, para mim, me causa uma preocupação justamente porque eu sei o quanto isso vai, de certa forma, manipular, né? Vai ser uma armadilha cada vez mais perigosa que leva as pessoas a comprarem sem terem condições. Então, eu fiquei perplexa quando eu vi, mas vamos seguir aqui. O sinal digital seja totalmente substituído. Executivos das principais emissoras do país participaram da cerimônia no Palácio do Planalto. Agora eu fui até o 3 minutos e 47. Agora eu vou pular para o minuto 4 e 27, que daí tem alguns coordenadores, alguns diretores de TV que ficam falando. Tem uma da Record. 4 e 27. Deixa eu colocar aqui. Com o público. É um momento histórico para a TV, né? Um momento onde a gente avança em mais uma fronteira de interatividade, de conectividade com o nosso público. O nosso público vai poder interagir mais com a gente. O público vai conseguir interagir mais com a gente. Participar mais, votar, se divertir junto com a gente. E a gente vai poder estar mais próximo. O diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, disse que a expectativa é inaugurar o sistema já na Copa do Mundo ano que vem. É uma convergência entre o ambiente que conhecemos da radiodifusão com os meios digitais, né? Então, a gente vai proporcionar uma televisão mais interativa, mais personalizada, com muito mais qualidade e acho que um componente importante com uma interatividade bem maior com o consumidor. Interatividade, personalização e... Como é que é? Qual é a última palavra? Interatividade... Uma interatividade bem maior. Personalização, interatividade, qual foi a primeira palavra que ele usou? Mais interativa, mais personalizada, com muito mais qualidade e acho que um componente importante com uma interatividade bem maior com o consumidor. Ele repete as duas palavras. Teremos avanços ano interatividade após ano. E personalização. Então, ano que vem, nós já temos como objetivo lançar durante a Copa do Mundo e depois ela vai evoluindo, ganhando o país inteiro. Enfim, era isso que eu queria mostrar do vídeo. E olha só a preocupação também, né? Nós pretendemos lançar na Copa do Mundo. Então tá acontecendo a Copa do Mundo, tem a bolinha ali que eu posso comprar a chuteira do jogador. E tem um outro ponto. Se você for ver hoje futebol, eu vi alguém falando sobre isso na internet. As propagandas nos estádios de futebol, elas estão predominantemente de bets
E eu vi esses dias, na verdade foi a minha mãe que me mandou, alguém me mandou, que tinha propaganda em jogo de futebol de site exclusivo para adultos. Não preciso explicar o que tem nesses sites, né? Então, lá no estádio tinha uma placa gigantesca de uma marca que é uma plataforma em que tu consegue subir lá, entrar dentro da plataforma e que tu adquire serviços exclusivos para adultos, né? Imagina se isso for acessível por um clique, como eles estão se propondo. Então tá lá o futebol acontecendo, tá a propaganda lá, eu vou lá e dou um clique. Aí tem as bets, né, que são as apostas em relação ao quem é que vai ganhar. Aí eu entro ali no futebol, eu nem tinha tanto interesse em apostar, mas o narrador começou a falar daquela aposta, o narrador falou daquela aposta, com um clique eu entro dentro, eu vou ver só qual é. Não custa nada fazer um joguinho aqui, vou lá e aposto e jogo. Então, percebe que o que nós tínhamos antes de estrutura, e por que isso é muito importante, né? Antes de falar da estrutura, dando o embasamento dessa discussão, todas as evoluções que vão tendo, toda a mudança comportamental, ela acontece via contexto. Então, se nós formos pensar como que era o comportamento dos Neandertais, o comportamento era completamente diferente do que nós temos hoje, porque o contexto era completamente diferente. Então, os estímulos, as necessidades, elas eram diferentes. Nós vamos evoluindo e a cada contexto cultural, a cada contexto social, a cada momento histórico, esse momento histórico, ele vai ditando como as pessoas vão se comportar diante daquele novo contexto. Porque no final das contas, nós somos muito manipulados pelos estímulos do ambiente aos quais nós estamos nos expondo. Isso o behaviorismo discute profundamente, né? E do ponto de vista do funcionamento do nosso cérebro, inclusive, né? Só pode existir um comportamento, só pode existir um movimento, só pode existir uma fala se existe um potencial de ação acontecendo no nosso cérebro. E para que eu não vou me debruçar explicando aqui, mas a grosso modo, né? É como se para que nós pudéssemos ligar uma luz, nós precisamos ligar o interruptor, e aí ao ligar o interruptor, isso faz com que tenha, então, todo o mecanismo que faz com que a luz ligue. No nosso cérebro, para que eu tenha qualquer tipo de comportamento, eu preciso ter um interruptor ligado, que a gente chama de potencial de ação. Aí o potencial de ação é um disparo que vai fazer com que os neurônios se comuniquem e aí desencadeia o comportamento. Obviamente isso é muito mais complexo, tem potencial de membrana, tem sódio, tem potássio, tem um monte de coisa que não é o caso aqui, né? Mas o que eu quero mostrar é que o ambiente, ele vai gerar estímulos que vão desencadear esses potenciais de ações e que vão fazer com que as pessoas elas vão reagindo frente ao ambiente em que elas estão expostas. E aí, a cada momento histórico que esse contexto ele vai se alterando, nós vamos adequando o nosso comportamento a esse novo contexto. Então, no momento que nós temos uma televisão que propicia essa interatividade, que propicia essa personalização, isso vai desencadear uma mudança comportamental na sociedade, como já tem acontecido com as redes sociais. Se eu penso na minha infância, eu tenho 33 anos hoje, então quando eu nasci não tinha, né, telefone acessível da forma que tem hoje, né? Os meus pais tinham aqueles tijolões, assim, depois foi lá por 99, 2000 que tiveram acesso a telefone, computador, essas coisas, né? Então, assim, a gente não foi criado com acesso à tecnologia. Nós não fomos criados com acesso à informação facilitada como tem hoje. Então, a criação era muito diferente. Então, percebe, na medida que o contexto vai evoluindo, na medida que historicamente as coisas vão evoluindo, vai se mudando, inclusive, a forma de criar um filho. Porque quando eu fui criada, não existia rede social, não existia televisão, no máximo um desenho do Pica-Pau.
Então, não existia uma preocupação dos pais em relação, por exemplo, a tempo de tela das crianças. Porque o tempo das crianças era majoritariamente no pátio, brincando, correndo, né? Fazendo o que criança tem que fazer. Quando nós olhamos para o contexto atual, que tem muita opção, que tem essa sobrecarga de informação, existe uma preocupação dos pais, e de muitos pais não, mas deveria. Mas existe uma preocupação da ciência em entender qual é o impacto da alta exposição a telas para crianças. E hoje em dia a gente já sabe que a alta exposição das telas, principalmente antes dos 2 anos, tem um risco, inclusive, de afetar a capacidade cognitiva dessas crianças, de afetar a capacidade linguística, de afetar a capacidade de criação, de desenvolvimento. Então percebe que, a depender do que nós temos à nossa disposição naquele momento histórico, muda as nossas preocupações. E ao mudar as nossas preocupações, muda também o nosso comportamento. Então, minha mãe não se preocupava com isso quando eu tinha 1 ano, 2 anos. Mas uma mãe de hoje se preocupa. Quando eu for ter os meus filhos, eu obviamente vou me preocupar com isso. Eu não quero dar tela para os meus filhos, mas aí ele vai pro coleginho, aí daqui a pouco os amiguinhos têm. Então tem que ter uma psicoeducação muito forte para dizer assim, o teu amiguinho tem, mas tu não é todo mundo. e ter a capacidade de dialogar de uma forma muito bem estabelecida, ou seja, a partir de um vínculo afetivo muito bem estabelecido, para que efetivamente aquilo que esteja sendo dito seja sobrevalorizado frente às experiências que ele está tendo no colégio, para que ele consiga ter discernimento. Inclusive, tem muitas escolas aqui em Florianópolis, em Santa Catarina como um todo, está proibido o telefone, porque as crianças elas não têm maturidade suficiente para que elas consigam ter acesso ao telefone e mesmo assim deixem o telefone dentro da mochila e assistam a aula, entende? Ai, Jéssica, mas cada pai tem que se responsabilizar e a criança tem que ter autocontrole. Gente, pelo amor de Deus, a criança não tem nem córtex pré-frontal completo. Isso vai acontecer lá com 25 anos. É ignorar o que é eminente, o que é evidente. Quando tu diz, mas a criança tem que se controlar, tu tá ignorando a natureza humana, que é a criança com 6, 7 anos não ter a menor capacidade de discernimento. Mas a criança deve obedecer. Caramba! A criança não tem condições. Se você não construir um ambiente favorável para essa criança, ela vai replicar o que o ambiente está supondo ali para ela, e ela não tem discernimento se aquilo ali é bom ou não. Mas ela vê o coleguinha se divertindo, então ela quer também. Então vai dos pais construir um ambiente favorável para que ela não caia nisso. Agora, tu coloca uma criança, um jovem, um adolescente, inclusive adultos, que não estão em prontidão para decisão, ou seja, nem todos os dias nós estaremos prontos, dispostos, atentos para que nós não sejamos induzidos por propagandas desse tipo. E aí eu tô olhando a televisão, e aí surge esse tipo de oferta, e eu já tô emocionalmente abalado por algum aspecto da minha vida, e eu tenho um envolvimento afetivo com aquele personagem. E aquela oferta veio exclusiva para mim porque o algoritmo sabe que eu já pesquisei relógio, por exemplo. Então, ao invés de, quando aparece o Tony Ramos ali e aparece na luminária o valor da luminária, vai se sobressair a oferta do relógio, porque o algoritmo já sabe que eu pesquiso sobre relógio. Eu tô dando um exemplo hipotético, porque eu não pesquiso sobre relógio. Então, entende que, ao entender o teu padrão de comportamento, o algoritmo na televisão também vai te oferecer aquilo que é mais... A gente fala que tem mais saliência, né? Na ciência a gente fala que é mais saliente. Então, é aquilo que te desperta mais desejo. Então, ela já vai te oferecer aquilo que é mais saliente para ti. E aí o teu risco de cair é muito maior do que se aparecer para ti, sei lá, um negócio de chimarrão que tu não toma chimarrão. Mas ele vai saber que tu não toma chimarrão. E vai saber que tu tem interesse em relógio. E aí ele vai te oferecer o que tu quer. E isso já acontece nas redes sociais hoje. Nós já temos hoje nas redes sociais evidências muito significativas de que
o algoritmo vai entendendo o teu padrão de comportamento e vai te oferecendo aquilo que julga que é mais interessante para ti. E vai te envolvendo e aumentando esse teu desejo. E aí a gente entra para um artigo, que é um artigo bem interessante, que foi construído com redes sociais. Por quê? O que ele sugere, né? Que a televisão, e obviamente ele não discute a televisão, porque ainda nem foi lançado, né? Mas é algo parecido, por isso que eu peguei esse artigo. Ele pega redes sociais, ele não fala que é o Pinterest, mas pela descrição que ele dá, eu imagino que seja, porque ele diz que é uma rede social que envolve moda, decoração e lifestyle. Eu imagino que possa ser o Pinterest, porque ele tem muito dessas coisas de moda e decoração, né? E eu não sei se tu já entrou lá, mas quando tu entra, tu tem, por exemplo, eu quero ver... Eu entrei muito quando a gente estava construindo a decoração aqui do escritório, porque eu queria pegar ideias, né, de decorações e tal, e também, volta e meia, eu quero alguma ideia de roupa, de como compor. Por exemplo, eu vou dar uma palestra. Será que combina eu botar um blazer com um blusão por baixo? Eu lembrei dessa porque foi uma última pesquisa que eu fiz no Pinterest, porque eu queria botar um blusão embaixo de um blazer. E aí eu vi lá e tinha um monte de gente usando. Eu digo, vou usar também, não tô nem aí. Aí depois minha mãe mandou mensagem e disse, ficou horrorosa. Eu, não tem problema, eu tava quentinha. E tem outras pessoas usando, então dane-se quem achar ruim, eu tava bem. Mas é só um exemplo, né? Por isso que eu lembrei dele. E aí, o que acontece? Tu pode olhar as imagens, olhar as sugestões, mas tu também pode adquirir já. Então, tu olha lá, uma cadeira, uma mesa, né? E aí, tu já pode clicar ali e comprar e fazer a aquisição. A mesma coisa como uma roupa. Então, a discussão desse estudo é justamente em cima desse tipo de plataforma, que é o que vai se tornar a televisão, a DTV+, né? A interatividade, tu tá ali consumindo aquele conteúdo e automaticamente, ao consumir aquele conteúdo, tu pode fazer a aquisição daquilo que tu tá vendo que tu gostou. Então, já vai... Tu já tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tu tá utilizando o entretenimento e ele tá te despertando o desejo e tu tá adquirindo aquilo. Então, tu pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Além de ir criando vínculo, né? Porque a rede social e a DTV+, ela vai criando essa interatividade. E essa interatividade vai aumentando esse relacionamento, vai aumentando esse vínculo, vai aumentando essa... Nossa, eu adoro o Tony Ramos, que nessa novela ele faz tal coisa, e ele é um ator não sei o quê, que... Entendeu? Então, vai construindo esse vínculo afetivo. E na rede social a mesma coisa. É a Joana, sei lá, que é a blogueira que eu adoro seguir e que tá lá sugerindo. Então, quando nós olhamos para esse tipo de informação, o valor subjetivo daquele bem, ele se amplifica. Porque não é só o relógio, é o relógio que o Tony Ramos usa. É a cadeira que a minha blogueira preferida senta. Entende? Então, existe uma ampliação do valor subjetivo dado ao produto que amplifica a tendência de comprar. E aí, o que eles fizeram nesse estudo? O objetivo deles era avaliar se essa interatividade, o que faria com que as pessoas elas acabassem clicando no botão de compra, né? Quais são as variáveis dentro da plataforma que desencadeariam a aquisição do produto, né? A aquisição do bem. E aí eles conseguiram monitorar nada mais, nada menos do que 2,7 milhões de visitantes. Então, eles analisaram as visitas de 2,7 milhões de visitantes. É muita coisa, né? Assim... a gente consegue perceber que é um estudo bem robusto, não é um estudo que fez, eu consegui acompanhar 400 pessoas, não, 2,7 milhões, então é extremamente robusto o que o artigo nos
nos evidencia aqui. E aí ele fez o acompanhamento desses acessos desses clientes, acompanhando o clique, tempo de tela. Então, as variáveis que eles pegaram, né? O tempo de tela, o filtro que as pessoas iam fazendo. Eu filtrei decoração, eu filtrei isso, eu fiquei aquilo. O que tem ali em relação àqueles filtros. O valor percebido em relação àquela pessoa que está apresentando aquele produto. Então, a confiança que foi sendo estabelecida. O número de páginas visitada, se estava ou não logado no sistema e, no final das contas, se comprou ou não, né? Então, esses foram todos os aspectos que eles foram acompanhando, monitorando para determinar qual desses fatores efetivamente fazia com que a pessoa tivesse uma maior propensão à compra. O resultado é o seguinte: quanto mais tempo a pessoa fica ali, quanto menor o número de páginas abertas. Então, todas as variáveis que eu vou dizer agora são variáveis que amplificaram a tendência da pessoa comprar, tá? E aí eu vou explicar cada uma delas. Eu ia primeiro falar todas, mas eu acho que vai ficar mais didático assim. Então, o resultado é, todas as variáveis que eu estou falando agora são variáveis que fizeram com que o usuário, ele efetivamente clicasse no botão comprar. Então, o tempo, quanto mais tempo ele fica dentro da plataforma, mais ele tem tendência de comprar. E aí, se a gente for olhar para a televisão, eu não sei como que tá hoje, mas quanto mais tempo, então, tu ficar na televisão, com essa televisão interativa, maior é o teu risco de fazer algum tipo de compra. Porque eu não sei se todo mundo consegue ter discernimento do impacto disso, mas tu imagina todo tempo algo aparecendo na tua tela, despertando desejo, que tu nem sabia que tu tinha. Necessidades, entre aspas, que tu nem sabia que tinha. Então, tu tá lá cozinhando e tu tá olhando a Ana Maria Braga. Eles até mostram aqui no momento do vídeo a Ana Maria Braga em algum... Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, ó, minuto 1.6. Para a novela e, ao mesmo tempo, conhecer mais a atriz com apenas um clique. Saber como está o tempo e o transporte público do seu bairro. Um sinal que alcança a todos, em qualquer lugar, para o gosto e na medida de cada um. As especificações estão no decreto assinado hoje pelo presidente Lula. O presidente do Fórum do... Passou, peraí. Aqui, ó, vou voltar. Minuto 1.30... não, na verdade, 55 minutos. Segundos. E pesquisar sobre o jogador. Aprender a receita 1.2. enquanto encomenda os ingredientes. Aprender a receita enquanto encomenda os ingredientes. Então pensa só, tu tá lá na tua casa olhando televisão, tu não pensou que tu tava com fome, tu não pensou que tu queria determinada receita, mas aí aparece a Ana Maria Braga fazendo uma receita, e aí aparece um cardzinho assim, você quer fazer essa receita igual a Ana Maria Braga? Clique aqui que você adquire todos os ingredientes da sua casa. Tu não tava nem pensando naquilo, entendeu? E aí, se tu olhasse a receita e pensasse, nossa, eu queria isso. Nos moldes atuais, tu vai ter que ir no mercado, tu vai ter que fazer a compra, tu vai ter que voltar para casa, ou tu vai ter que entrar num aplicativo, tu vai ter que selecionar as coisas que tu precisa, buscar para daí comprar. Agora não. A Ana Maria tá mostrando a receita, tu clica ali, comprar os ingredientes da receita. E aí tu compra. Dá para perceber o nível de ampliação de desejo e fissura que isso vai ter? E aí, por que o tempo importa? Porque quanto mais tempo tu tá ali, maior é o estímulo. Agora eu tô olhando um jogo de futebol, aí eu olho a chuteira, ou eu olho a Betsy lá na coisa. Agora eu tô olhando a Ana Maria, então eu vou comprar os ingredientes da receita. Agora eu tô olhando a novela, então eu quero o relógio do Tony Ramos. Agora eu tô olhando o noticiário, e no noticiário eles falaram, sei lá, do quanto luz é uma coisa que afeta o sono, então que tem uma luz lá, que é a que eu uso inclusive, que tu consegue reduzir a intensidade dela para melhorar a indução do sono. E aí tá lá a coisinha do sono. Então, a todo momento vai existir estímulos aos quais tu olha e diz, nossa, mas eu preciso muito disso. Nossa, mas eu preciso muito disso. Nossa, mas eu preciso muito disso. Vai ficar um negócio maluco. Vai ficar um negócio maluco. E quanto mais tempo tu fica, mais consumo de conteúdo tu tem,
mais exposto tu está. E mais tu vai despertar desejo que tu nem sabia que tinha. Necessidades que nem são verdadeiras, mas que o contexto, como eu estava explicando no início, o momento histórico, a exposição aos estímulos fazem com que aquilo se torne, entre aspas, necessário. Então, esse estudo, ele comprova isso muito fortemente. Quanto mais tempo, mais estímulo, mais consumo. Quanto menor o número de páginas abertas, maior o consumo. Por quê? Porque quando tem um monte de página aberta, a suposição é que as pessoas estão só pesquisando. Então, ela está usando mais o seu córtex pré-frontal, né? Ela está usando mais o sistema 2, ela está pesquisando, ela está envolvida com aquilo ali. Então, ela está ainda num momento de busca, de penso. E aí, então, muitas páginas abertas significa que ela está pensando. Poucas páginas abertas significa que ela já está mais focada na direção da compra. E aí, isso faz com que aumente a compra. Filtros, eles falam, por exemplo, filtro de preço é uma coisa que aumenta a compra, assim como de avaliação. E o login, tu estar logado, que daí já tem todos os teus cadastros prontos ali, que com certeza vão fazer isso na televisão. Deixa teu cartão de crédito já pré-aprovado aqui. Não deixe, pelo amor de Deus. E não deixe em nenhum site, tipo Amazon, compre com um clique. Não. Nunca salve o seu cartão de crédito. Tudo isso faz com que aumente a compra, né? E aí, em resumo, então as avaliações, quanto maior o nível de confiança, quanto maior a facilidade na busca ali com os filtros e quanto mais envolvente é a experiência do usuário dentro do aplicativo, mais ele vai comprar. E olha o quanto envolvente essa televisão vai ser, né? E aí a gente entra nesse outro tópico, envolvimento personalizado. Essa personalização... Sempre que existe uma personalização, tu te sente mais bem acolhido, entre aspas, sabe? Por exemplo, se eu sei aonde tu mora, se eu sei onde quais são os teus horários, se eu sei quais são as tuas principais necessidades, eu chego pra ti e digo assim, ô João, eu sei que tu tá precisando disso, tá aqui a tua solução. João, tu que faz aniversário no mês de agosto, tal coisa. Tipo assim, quando tem uma personalização, é como se tu te sentisse valorizado. É quando tu te sentisse lembrado. É como se aquilo fosse mais significativo para ti. E aí, sempre que existe uma personalização, e aí tem um outro estudo que eu vou deixar aqui na descrição também, aumenta a satisfação do consumo. Se aumenta a satisfação do consumo, eu vou querer comprar mais, porque aquilo me fez bem. Então, a personalização, essa especificidade para cada pessoa, isso também vai fazer com que aumente o consumo. E aí, depois de tudo isso, você pode estar pensando assim, nossa, então a Jéssica é contra a evolução das coisas. Não é que eu seja contra a evolução das coisas, mas eu sei os riscos eminentes que isso vão gerar. E eu acho que o meu papel aqui é te despertar não só para quando esse tipo de televisão surgir, mas para o que a gente já tem hoje de estímulos que por vezes fazem com que você vá consumindo assim, desenfreadamente e nem perceba que na realidade tu tá caindo em grandes armadilhas. E são armadilhas cada vez mais perigosas, justamente porque elas envolvem essa intensidade emocional, essa afetividade, esse vínculo, essa personalização. Então tu olha e diz assim, nossa, eles estão falando comigo. E esse eles estão falando comigo faz com que tu... Faz sentido. Então eu sei o risco, eu sei o perigo que tudo isso gera. É por isso que eu estou aqui falando sobre isso. Não é que eu seja contra as evoluções, mas é que eu entendo também o risco que isso vai trazer. E se nós não estivermos despertos para isso, nós ficamos muito mais suscetíveis a esse tipo de manipulação. E se tu tá aqui no podcast, tu não pode ser essa pessoa que está suscetível a esse tipo de manipulação. E aí tu vai te perguntar assim, tá, Jéssica, eu não consigo fazer com que essas coisas não existam. Como que eu me protejo um pouco desses estímulos todos? E aí é óbvio, né, que a gente poderia passar aqui um episódio inteiro falando de várias intervenções a serem desenvolvidas, mas eu vou falar 5 regras práticas de forma bem resumida, que eu acho que já te dá uma direção, inclusive, para começar hoje. Primeiro, sempre que você
não pensou em comprar determinada coisa e que você vê uma proposta de algo e que você tem um ímpeto de comprar, adia essa compra. Porque tu não tinha nem pensado naquilo. Então aquilo não é uma coisa que efetivamente esteja te fazendo falta. O que efetivamente está te fazendo falta? A minha pasta de dente em casa está fazendo falta. Hoje eu fui escovar os dentes e está terminando. Então eu sei que eu preciso comprar uma pasta de dente. Então eu já pensei que eu preciso ter esta compra. Então essa compra ela efetivamente é necessária. Não é uma coisa que eu passei na farmácia e disse, promoção, pasta de dente, vou comprar. Não, tá faltando pasta de dente lá em casa, eu preciso comprar. Então, sempre que tu tiveres o ímpeto de comprar algo que tu não tinha pensado e percebido a falta daquilo, significa que aquilo não tá te fazendo falta. Então, adia essa compra, porque pode ser que tu esteja só caindo numa armadilha. Ter sempre um valor limite para as compras. Então, quando tu pensou na compra, tu sempre estabelecer. Eu tô dando exemplo da pasta de dente, que é meio simplório demais, né? Nem sei quanto custa uma pasta de dente, uns R$8, uns R$6, não sei. Depende muito da pasta de dente que tu vai comprar, né? Tem umas de 20, tem umas de 3. É muito... A elasticidade do preço é muito grande, como se diria na economia tradicional. Mas tem sempre um valor limite, né? O meu valor limite da pasta de dente é R$10. Então, se eu encontrar uma no mercado por 20, não vou aceitar. Listar as compras que tu precisa, então preciso pasta de dente, e se for algo, por isso que eu disse que era um valor irrisório, que não era tão interessante o exemplo, mas digamos que eu tenha a necessidade de alguma outra coisa que tenha um valor agregado maior, sei lá, preciso trocar o telefone. Por que eu preciso trocar o telefone? Escreve do lado o motivo pelo qual tu quer fazer aquela aquisição. E sempre que tu tiver o ímpeto de comprar algo, te pergunta, por que eu quero isso? Por que isso é importante? Porque isso dá uma freada nessa impulsividade. 4. Que diferença isso vai fazer na minha vida? Eu já dei exemplo aqui da geladeira, né? É uma geladeira que coloca gelo na porta. Que diferença isso vai fazer na minha vida? É só botar o gelo dentro da caixinha e botar gelar. Eu vou ter gelo igual. Que diferença tem na minha vida eu ter uma geladeira que faz gelo na porta? Não vai mudar a minha vida. Então, respira e não pira. Se não é o momento, não é o momento. E a última, mas não menos importante, na verdade, eu acho que é uma das perguntas e reflexões mais importantes quando se fala de consumo e tomada de decisão é: essa decisão me aproxima ou me afasta da vida que eu quero ter? Então, eu tive aquele ímpeto de olhar o relógio do Tony Ramos e dizer, nossa, eu preciso muito desse relógio. Tá, mas comprar esse relógio me aproxima ou me afasta da vida que eu quero ter? Eu quero uma vida que eu não tenha tantas preocupações financeiras, que eu tenha uma organização, que eu consiga dormir no travesseiro sem me preocupar com o boleto que eu preciso pagar, que eu dê uma estrutura boa para minha família. Então, comprar esse relógio não faz o menor sentido, porque ele não cabe dentro do meu orçamento, vai me gerar uma preocupação que não faz sentido por um desejo que não vai mudar minha vida. Então, essas reflexões, elas vão fazendo com que a gente saia do piloto automático. E esse é o nosso grande esforço, entendendo que nós não estaremos todos os dias em prontidão para decisão. Então, quando tu tá meio abalado, simplesmente não assiste esse tipo de coisa, não acesse esse tipo de conteúdo que vai te despertar desejo. E outra coisa é ir protegendo o teu ambiente, né? Criando atritos em relação ao consumo. Porque quanto menos atrito, e esse tipo de televisão e esse tipo de interação ganha muito nisso, baixo atrito, facilita a tua compra. E ao facilitar a tua compra, tu compra mais no sistema 1 e menos no sistema 2, que é aquele analítico, reflexivo. Então a gente tem que ter muito discernimento em relação a isso e pensar, entendendo que sim, esse tipo de evolução é interessante, né? A nossa vida fica cada vez mais dinâmica, mais interativa, mais personalizada, mas também ela traz um risco adicional e que nós precisamos estar atentos a esses riscos adicionais que hoje nós já estamos expostos e que ao longo do tempo, ao longo da evolução histórica, ao que nós estamos vendo, isso vai ficar cada vez mais perigoso. Nós não estamos preparados para tantos estímulos do ponto de vista evolutivo. Então, se nós não tivermos esta preocupação, se nós não tivermos este olhar, nós vamos estar nos colocando em risco. Então, eu espero que
que esse podcast tenha te trazido boas reflexões e que tu perceba mais os estímulos aos quais tu tá te expondo e perceba a tua vulnerabilidade para que tu age de uma forma um pouco mais consciente e te proteja de tantos estímulos aos quais nós estamos nos expondo, e quando surgir essa DTV+, e outras coisas assim nesse sentido, que tu já saiba, ó, cuidado, aqui a coisa tá ficando feia. Enfim, muito obrigada por mais esse episódio e a gente se encontra na sexta-feira. Até lá.